esteja conectado, envolvido na vida da igreja nesses dias de campanha de jejum e oração. A palavra de hoje, irmãos, nós estamos dando continuidade naquilo que nós temos falado nesses dias de jejum e oração. E normalmente, a gente vive uma vida muito envolvida com o aqui e agora, ao ponto da gente esquecer que, na verdade, nós não ficaremos para a semente. Então diga para o seu irmão, fala para ele assim, você não vai ficar por aqui não, viu? Não vai ficar para a semente. Lembra-se que caixão não tem gaveta. E se tiver também não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque você é um ser eterno, você é eterno. E Deus tem algo para a sua vida eterna. E é isso que nós temos compartilhado, temos ministrado nesses últimos dias, falado a esse respeito, porque nós temos um projeto pessoal. E sim, você deve ter seus planos, seu projeto, seu alvo, mas saiba, Deus também tem um projeto para a sua vida. Amém, querido? E esse projeto de Deus, é o que nós compartilharemos hoje, ele envolve essa preparação da noiva. Quem que é a noiva, irmãos? É a igreja. Você que é homem não fica constrangido não, você pode falar que é a noiva. Não tem nada de errado. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Vamos orar então pela palavra dessa noite, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar esse momento da palavra diante do Senhor, que seja um momento de edificação, mas também de direção do Senhor nos nossos corações. Nós estamos aqui, Pai, principalmente para priorizar aquilo que é eterno, aquilo que tem valor eterno, aquilo que toca aos céus, aquilo que os ladrões não podem roubar, porque nós estamos juntando essa riqueza realmente no reino celestial, Pai. Dá-nos essa revelação, essa compreensão nessa noite, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Então, nós queremos retomar aqui aquilo que nós temos compartilhado. E o que é fundamental entender é que Deus tem um projeto. Diga, Deus tem um projeto. Cabe a mim e a você querer participar desse projeto divino. E esse projeto de Deus, ele é imutável, porque o nosso Deus é imutável. Agora a questão que fica para nós é, eu quero fazer parte desse projeto ou não? Eu quero me envolver com aquilo que Deus projetou para a minha vida ou não? Para mim, pastor, o que interessa é apenas comprar bens, ter dinheiro, ou viajar pelo mundo. É isso que a minha alma quer. Ok, não tem problema de você prosperar, de você ter uma vida abençoada. Eu tenho certeza que Deus tem isso para nós e é sobre isso que falaremos na semana que vem. Agora, o fato é, Deus tem algo que, para nós, que é mais valioso. Porém, nós vamos receber lá na eternidade. Amém? Você crê nisso? Então, o projeto de Deus é claro, qual que é? Casar o seu Filho Jesus Cristo, para aumentar a família divina, a Trindade, porque foi para esse propósito que o homem foi criado. Deus criou o homem para quê? Para ter comunhão com Ele. Então Deus, segundo a palavra nos diz, Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a quem? Hein, irmãos? A Jesus. E aí agora, quando nós falamos da eternidade, devemos entender que nós vamos reinar com Cristo na eternidade. Quem é que vai reinar com Cristo na eternidade? Os crentes vencedores. Por quê? Você pode ser crente, mas viver como um derrotado. Quem é o crente derrotado? É aquele que não se importa com o projeto eterno, só se importa com o projeto passageiro, aquilo que é do aqui e agora. Alguns irmãos já achou que era o arrebatamento, aleluia. Não é ainda, por isso fique pronto, está chegando a hora. Portanto, você não deve imaginar que vai para a eternidade e ficar lá sem fazer nada. Pelo contrário, nós vamos reinar com Cristo. Quantos querem nessa verdade? Agora eu preciso compreender o quê? Que a obra do Calvário é uma resposta de Deus para nós. Quando o homem ele desembarcou do projeto do Éden devido ao pecado, sabemos que na cruz de Cristo, através da morte e ressurreição do Senhor, nós fomos reconectados com aquele que é o propósito original de Deus.
o propósito eterno de Deus. Então, Jesus demonstrou o seu amor e a sua paixão pela noiva, fazendo o quê? Morrendo na cruz por ela. Da mesma maneira a palavra diz, né? Quantos são casados aqui? Então, você ama a sua esposa? Então, Jesus morreu pela esposa dele, que é a igreja. Nós também, você deve morrer pela sua esposa. Ou seja, fazer de tudo por ela. Amém? Fazer de tudo. Quando ela pedir para você, benzinho, vai lá lavar a louça, você vai triste ou feliz? Aleluia. Quando ela fala para você, meu amorzinho, desce lá o lixo, como é que você vai? Feliz. Amém? Ah, tá. Então tá certo. Portanto, essa obra do Calvário foi uma resposta de Deus para nós. Para quê? Para nos reconciliar novamente com Ele. Agora, há uma escolha crucial. Diga, há uma escolha. Há uma escolha que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. Qual escolha, pastor? Eu quero esse projeto de Deus ou não? Você não é obrigado. Amém? Começa pela salvação. Você é obrigado a aceitar Cristo no seu coração? Sim ou não? Não. Você não é obrigado a nada. Diga para o seu irmão do lado, fala para ele, ó, você não é obrigado a nada, não. Não é obrigado. Mas você tem que escolher. Você vai escolher o seu projeto pessoal, viver em função dele a vida toda, ou você vai querer saber e viver aquele que é o projeto de Deus que aponta para a eternidade, que vai fazer você ter frutos, resultado, recompensa lá na eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo ele é categórico nisso. Colossenses 3, do verso 1 ao 4. Olha o que ele diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quantos aqui ressuscitaram com Cristo Jesus? Aleluia. O que ele diz? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Então o apóstolo Paulo ele chega a essa compreensão. Espera aí, se nós morremos com Cristo, então agora eu preciso me voltar mais para aquilo que é eterno, aquilo que vai impactar a minha eternidade. E nesse sentido, irmãos, nós devemos entender que, enquanto você está aqui na terra, Deus está fazendo em você um processo de transformação. Como assim, pastor? É para que você chegue lá na presença de Deus, pronto. Porque a palavra diz que nós somos pedras vivas. Diga assim, eu sou uma pedra viva. E nós, como pedras vivas, estamos conectados uns aos outros, formando então essa casa celestial. Mas é fato, um dia nós estaremos conectados com o Senhor, sendo essa casa de Deus perfeita. Então hoje você é uma pedra viva, mas você é uma pedra bruta ainda, que Deus está lapidando. Amém? Deus está te lapidando. Tem coisas que fazem parte da sua vida, mas que você precisa deixar Deus trabalhar em você. Você tem permitido isso? Você tem orado, Senhor, trabalha em mim, muda o meu coração, muda a forma de talvez falar com as pessoas, de agir, de me posicionar. Então há um processo de transformação que Deus está fazendo, para que um dia nós sejamos encaixados na Nova Jerusalém, e queremos chegar lá como pedras perfeitas. Portanto, nesse mundo, há duas coisas que nós podemos fazer pela eternidade. Quantas coisas, irmãos? Duas. Uma delas é enviar material para lá. E quando é que nós fazemos algo pela eternidade? Quando nós marcamos vidas, abençoamos vidas. Quando nós estamos aqui envolvidos, irmãos, no trabalho da igreja, acredite, tudo aquilo que você faz, não é seu líder de célula que vai te recompensar. Ele até pode te dar um sonho de valsa, um bombom, mas a recompensa verdadeira vai vir lá. Amém? Vai vir lá.
Nós fazemos aqui querendo receber de lá. Por isso eu tenho que enviar material para lá. E eu envio material para lá quando eu ganho almas aqui. O que é o encontro com Deus, irmãos? É ganhar vidas, ganhar almas para Cristo. É coletar pedras para essa santa edificação espiritual. Mas há uma outra forma de, nesse mundo, Deus está trabalhando na minha vida. E eu estou cada vez mais encaixado naquilo que é o propósito dele. É quando eu permito ser transformado pelo Senhor. Sabe, Deus tem um compromisso com você que é filho dele. Quantos são filhos? Deus tem um alvo. Qual o alvo de Deus na minha vida, pastor? É transformar você cada vez mais semelhante a Jesus. Amém? Eu sei, nós clamamos, Deus me abençoa, abre essa porta, e aleluia, glória a Deus, e deixa eu te falar, Deus vai abrir, porque o Senhor é contigo, Ele é seu Pai, Ele te ama, mas acredite, porque Ele é seu Pai, Ele te ama, Ele está mais interessado, no seu desenvolvimento pessoal, em Cristo, cada vez mais parecido com Cristo, amém? Cada vez mais parecido com Jesus, e aí nesse sentido entra o que, irmãos? O fato de entendermos que é preciso dar uma resposta. Qual a resposta? A resposta de falar para Deus, Deus, eis-me aqui, que é a resposta do discípulo. O discípulo de Cristo, ele fala isso, ele fala, eis-me aqui. Diga assim, ser salvo é uma coisa, ser noiva é outra coisa. Para ser noiva do Cordeiro, ser a esposa que está pronta para a vinda do Cordeiro, como nós cantamos aqui hoje, que Ele virá, amém? O Senhor virá, e Ele vai buscar quem? Ele vai buscar meramente os crentes? Não, Ele vai buscar a sua noiva, e nós queremos ser uma igreja vencedora, que é a noiva de Cristo, que está pronta para o Senhor, está esperando o noivo. Agora, para isso nós aprendemos semana passada que é necessário fazer 3 coisas, a primeira delas, negar a si mesmo, ou seja, abandonar o meu reino pessoal, o reino aqui que eu quero implementar nesse mundo, e abraçar aquilo que é o reino de Deus. Que mais? Pegar a sua cruz. O que é pegar a cruz? Pegar a cruz é pegar a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida hoje? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida hoje? Isso envolve renúncia, sim ou não, irmãos? Envolve um preço que é preciso pagar. Então, Jesus disse que é preciso pegar a sua cruz dia após dia. Cutuca seu irmão, fala para ele, é todo dia, viu? Todo dia. Pastor, já tem minha cruz, é minha esposa lá em casa, todo dia na minha orelha, e aquela cruz eu vou carregar. Não, essa não é a cruz. É a vontade de Deus que você permaneça casado, mas não é essa cruz que a gente está falando. A cruz que a gente está falando é aquilo que está conectado com o propósito de Deus, a vontade de Deus. Deus tinha uma vontade para Jesus, qual? Tomar a cruz, morrer na cruz. E Ele disse o mesmo para nós, para aqueles que são discípulos. Quantos são discípulos aqui? Aleluia. E o terceiro passo, seguir a Jesus. Agora, esse processo não é natural, esse processo é um processo feito pelo Espírito Santo. Aonde eu falo para o Espírito Santo, Espírito Santo, faz tua vontade na minha vida. Você tem coragem de fazer essa oração? Porque tem que ser corajoso, tem que ser corajosa. Espírito Santo, eu entrego o que você pedir. Tem essa coragem? Eu tomo a decisão que você quiser para a minha vida, Espírito Santo. Ou seja, tem que ter coragem, porque Ele vai falar com você. Sim ou não? Vai falar. Às vezes Ele vai falar um pecado que você precisa abandonar. Às vezes Ele vai falar um relacionamento que você precisa romper. Às vezes Ele vai falar uma atitude que você está tendo com, talvez, seu cônjuge, com seus filhos. Sei lá, talvez ignorante, bruto, sem paciência. Ele vai tocar nisso. Ele vai falar com você. E aí é preciso que você simplesmente fale o quê? Eis-me aqui, Senhor. Eu quero mudar, eu vou mudar. Agora, essa mudança não acontece na sua força. Não tem como você se esforçar para ser um bom crente. Não, pastor, eu sou um bom crente. Eu cuido da minha família, não falto domingo.
entrego o dízimo, estou plenamente aprovado. Muitas coisas são boas, mas acredite, o que realmente faz com que você esteja fazendo a vontade de Deus, é quando no seu dia a dia, aquilo que o Espírito ministrar ao seu coração, você então responde e fala: Senhor, amém. Não é fácil largar isso, mas eu vou largar em nome de Jesus. Não é fácil deixar esse relacionamento, mas eu vou deixar. Senhor, não é fácil mudar esse meu comportamento, mas me ajuda, Senhor, eu não quero mais ser desse jeito. E o que acontece? Você fica cada vez mais parecido com Jesus. A palavra diz que os apóstolos foram chamados de discípulos, porque cada vez mais eles estavam parecidos com Jesus. E deixa eu te contar, pastor não tem esse poder de fazer alguém ficar parecido com Jesus, não. Líder de célula não tem esse poder, não. Marido não tem como mudar a mulher, nem a mulher mudar o marido. Só tem alguém que faz isso. E quem é? Diga: o Espírito Santo. Então quando eu me abro, Deus vai fazer a obra na minha vida. O que eu preciso é simplesmente falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. E acredite, isso vai ficar mais claro, essa evidência nos seus relacionamentos, no seu casamento. Casamento é um lugar que Deus adora trabalhar na gente. O dia que você se casou, Deus te deu um presente chamado espelho. Por quê? Vai mostrar as suas debilidades, sim ou não? Vai mostrar que às vezes você é grosseiro demais, que você é impaciente, que você é iracundo, ou você não é muito amoroso. É ou não é verdade? O casamento revela isso, nos mostra isso. Então, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Senhor, me muda. Às vezes no relacionamento da igreja com os irmãos, você vai perceber em você a forma de responder a algo, uma atitude, um posicionamento, e você vai ter que orar: Espírito Santo, muda o meu coração, muda a minha forma de agir. Por quê? Diga assim: o Espírito Santo é um modelador. Então, se esse processo de transformação na nossa vida não é algo natural, não é você quem faz, não é seu cônjuge que faz em você, porque tem cônjuge que é assim, né? Você faz algo de errado, aí ele fala: ô, agora você está indo para a igreja, viu? Às vezes não é o cônjuge, não, às vezes é um colega de trabalho, não é? Quem fala: ó, agora você está indo para a igreja. Aí você fala: é verdade, vou parar de falar palavrão, vou parar de agir assim, porque está dando mau testemunho. Mas deixa eu te contar, você consegue sozinho? Não. Ah, mas não tem jeito, pastor, é porque palavrão sai sem eu perceber. Estou tentando. Mas deixa eu te contar, não é você que vai conseguir se mudar. Quem muda você é o modelador, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Agora, para eu ser modelado, o que eu preciso? Eu preciso de intimidade com o Espírito Santo. Então, eu sei que tem coisas que eu faço que irrita a minha esposa. E porque irrita ela, ela fala: amor, não gosto disso, para com isso, não faz isso. Mas por que eu sei algo que irrita ela? Porque eu tenho intimidade com ela. Eu tenho intimidade. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, vai ter coisas que ele vai falar: ó, isso aqui não me agrada, isso aqui eu não quero, isso aqui não faz parte do seu papel como noiva. Posso ouvir um amém? Então eu preciso ter intimidade com ele. É isso que Deus espera. Agora, essa intimidade com o Espírito Santo acontece de uma forma, está lá em Efésios 5. Vamos ler, verso 15 ao 21. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então Deus tem uma vontade para a sua vida, sim ou não? Tem. E como é que você vai compreender essa vontade do Senhor? Andando no Espírito.
E aí então o apóstolo continua dizendo: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como que a gente se enche, apóstolo Paulo? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Continua, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui o apóstolo nos dá uma clareza. Como que a gente é transformado? É por meio de quem? Do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. É Deus habitando em você. É Deus habitando em mim. Ele não está fora, Ele está dentro. Ele fala ao seu coração, Ele ministra ao seu coração. Eu preciso apenas ouvi-lo. E acredite, você vai ouvi-lo. Mas quando você vai ouvi-lo? Quando você se encher dele. Por isso que o apóstolo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Eu sou cheio, segundo o apóstolo diz, o quê? Falando, louvando, orando, proclamando. É preciso abrir a boca. Eu tenho uma tese para mim. Crente que na igreja, na célula, nas reuniões, está sempre com a boca calada, é porque está oprimido pelo diabo. Crente calado é crente oprimido. Está lá no jogo de futebol, é gritaria e bagunça e pula, mas chega na igreja, fica quietinho, né? Ou seja, por quê? Não está se permitindo ser cheio. Você tem que querer ser cheio. Você não vai ser cheio passivamente. Ah não, pastor, eu só gosto de ouvir. Ouvir é bom, porque a palavra, a fé vem pela palavra, e você precisa ouvir ela, eu concordo com você. Mas você precisa abrir a boca e falar. Você quer ser cheio do Espírito, você tem que abrir a boca e falar. Quer saber se você está oprimido pelo diabo? Você consegue cantar, você consegue louvar, no seu dia a dia você ora? Não, pastor, tudo que é algo que envolve o espiritual, eu fico com a boca fechada, eu fico calado, está debaixo de opressão. Mas maior é o Senhor, amém, querido? Agora você precisa se posicionar em Deus, fazendo o quê? Algo simples, abrir a boca. Pergunta para o seu irmão aí, se ele tem louvado, se ele tem aberto essa boca para adorar Jesus, para glorificar a Deus. E aí? Ou se ele respondeu assim, respondeu com a boca fechada ainda. É preciso falar. Você tem que falar. Ah, não estou com vontade, pastor. Fala sem vontade. Mas conforme você começar a orar, você vai perceber o Espírito Santo fluindo em você. Quando você começar a adorar, você vai perceber vida fluindo. Chegou aqui no culto, meu irmão, você tem que erguer as mãos e louvar. Adorar o Senhor. Não é chegar aqui e ficar olhando, olha só, a luz e tal. Pastor, precisa fazer aquela manutenção. Porque tem irmão aqui que ele é bom da manutenção. Está melhor que eu. Porque ele fica observando tudo. Meu irmão, você está aqui para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. E quando você faz isso, você é cheio do Espírito. Você flui na vida de Deus. Por isso que tem crente que não consegue vencer, às vezes, um pecado, alguma coisa. Por quê? Porque ele não se enche do Espírito. Porque esse é o Espírito que é santo. Você quer andar em santidade? Só tem um jeito. Ser cheio do Espírito que é santo. Não tem outro. A religião quer ensinar que existe outro, mas não tem outro. Ah, são os bons costumes, pastor. Não. Tudo acontece por meio do poder de Deus, por meio do Espírito Santo. E eu preciso também, o que mais, segundo o apóstolo? Ser grato. Sabia que você ser grato faz você ficar mais cheio do Espírito? Pessoas que murmuram o tempo todo, reclamam o tempo todo, ingratidão, está vazia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito, até como o apóstolo Paulo está lá preso, algemado, ele diz, alegrai-vos no Senhor, ó Filipenses, alegrai-vos. Por quê? Porque era alguém que, independente das circunstâncias, estava grato diante de Deus. Amém, querido? Isso acontece muito, infelizmente. Há irmãos que eles passam por um problema, às vezes no trabalho, às vezes um problema conjugal, às vezes um problema de relacionamento, alguma coisa.
E já desanima, já se prostra, já quer ficar no quarto ali, escondido para ninguém se relacionar com ele. Não faça isso, meu irmão. Se enche do Espírito Santo. Veio algo ruim? Mesmo assim, Senhor, está nas tuas mãos a minha vida. Se o Senhor permitiu, amém. O que eu posso aprender com isso? Me ensina, porque eu não dou conta. Mas acredite, querido, que o Senhor não permite que você seja aprovado, como diz a palavra, em algo que você não possa suportar. Se Ele permitiu, acredite, Ele está com você. E Ele vai cuidar de você. Você crê? Então seja grato independente das circunstâncias. Que mais? Sujeitando-se uns aos outros, vivendo a vida de corpo, em unidade. É o Espírito que vai te conduzir a isso. Então, quanto mais eu estou com os meus irmãos, acredite, mais eu sou cheio do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida, você vai sair daqui do culto diferente de como você chegou. Você vai sair mais cheio de Deus. Você vai sair mais cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você está conectado. Lá na célula, você está conectado com os irmãos. Isso te enche mais da vida de Deus. E nós precisamos estar sensíveis ao Espírito. Porque Deus tem uma agenda, diga, Deus tem uma agenda. Né? Então o tempo de Deus é o Kairos. Há uma agenda de Deus, há um tempo dele. Mas o nosso é outro tempo, é o Cronos. Porém, eu e você precisamos nos envolver com o Kairos de Deus, com o tempo de Deus. E como é que você faz isso? Quando você e eu somos guiados pelo Espírito Santo. E qual que é a consequência de ser guiado pelo Espírito, pastor? É que aí eu vou estar em constante alegria. Sabe por quê? Tem uma alegria que o mundo quer te dar. Pegar uma viagem, pegar um avião e ir lá para a Europa. Traz alegria para o seu coração, sim ou não? Aleluia, pastor, não vejo a hora. E lá nas Maldivas, pastor, fico alegre na hora. Tem irmão que fica alegre fácil. Vamos no shopping, já está alegre. Já animou. Ele estava triste, mas você chamou ele para comer lá um Big Mac, ele já está alegre. Mas deixa eu falar, essa alegria é uma alegria passageira. É uma alegria inconstante. Ora você está com ela, ora você não está mais. Ora uma notícia boa, aleluia, glória a Deus. Mas essa alegria é uma alegria que depende das coisas que acontecem nesse mundo. Porém Deus, olha para cá, querido, Deus nos chama para uma alegria que é de outro nível. Independente das circunstâncias, nele eu me alegro. Nele eu tenho prazer. Nele eu estou satisfeito. Satisfeito. Há irmãos que infelizmente eles só se satisfazem com as coisas desse mundo. E aí, querido, quando você só se satisfaz com as coisas desse mundo, deixa eu te contar uma coisa, você nunca vai ficar satisfeito. Porque tem sempre alguma coisa faltando. É ou não é verdade? Pastor, comprei um carro zero. Bênção, coisa linda, agora eu estou em outro patamar, glória a Deus. Mas daqui depois de 1, 2 meses, meu irmão, já tornou-se algo normal para você. Porque o homem é um ser insaciável. E tudo bem. Mas você precisa ter a sua base, da sua alegria na sua vida, através de Cristo. Através do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque o reino de Deus é isso, é alegria no Espírito. Então se você, não, eu sou filho de Deus, sou crente, estou aqui na igreja, pastor, estou junto com os irmãos, estou na célula, mas constantemente eu não estou alegre. Por quê? Está faltando mais do Espírito. Está faltando ser mais cheio do Espírito Santo, querido. Acredite, faça prova disso. Comece a mudar a sua agenda, comece a se encher mais do Espírito todo dia. Você vai ver como isso vai trazer alegria no seu coração. Esse é o remédio da alegria. Diga para o seu irmão, o remédio da alegria é o Espírito Santo. Amém, querido? Você se alegra de vir no culto, sim ou não? Aleluia. Mas tem irmão que se alegra mais com outra coisa. Então, tem irmão que se fala para ele, vamos para o culto, ele fala, aleluia, vamos lá. É um compromisso, né? O pastor mandou mensagem, se eu sumir, vão vir atrás de mim, vamos lá. Mas se, não se constranja com isso, mas se acontecesse algo assim,
Cada vez que você vier no culto, você vai ganhar quinhentão. Vai ter um irmão lá na frente, lá, só entregando. Anotando seu Pix. Olha, depois eu te faço, viu, meu irmão? Você veio no culto hoje, aleluia. Será que isso te motivaria mais? Eu acho que não, Mas infelizmente, há muitos filhos de Deus que o que traz alegria para eles é só aquilo que tem a ver com o passageiro, com aquilo que é terreno. Está chovendo, vai ter culto, pastor, que chuva, mas nessa hipótese você ganharia R$500 no final do culto, aleluia. Motivaria, sim ou não? Os irmãos são santos, vamos falar aqui, não, pastor, eu venho aqui por amor. Pastor, eu venho no culto porque eu amo a Jesus. Com chuva, sem chuva, eu estaria aqui do mesmo jeito. Esse é o alvo. Agora, se isso titubeasse você, a chuva, pastor, sabe como é que é? Daqui a pouco vai começar o frio. Pastor, então, está chovendo, né? Está chovendo. E daí? Você iria trabalhar chovendo? Iria. No frio, você ia acordar cedo, largar o cobertor e ia trabalhar? Iria. Mas eu iria sem alegria, pastor. Eu entendo. Mas acredite, querido, quanto mais você é cheio do Espírito, mais você vai fazer as coisas de Deus com alegria, com prazer no seu coração. Porém, devemos lembrar que há alguns obstáculos para a transformação minha e sua. Quais são esses obstáculos que podem atrapalhar esse projeto de Deus na nossa vida? Primeiramente, a língua da serpente. Porque Adão e Eva lá no Éden permitiram que a serpente falasse. Isso tornou um obstáculo para eles, gerando dúvida no coração deles. Qual dúvida, pastor? A dúvida, sabe do que, querido? De que aquilo que Deus tem não é melhor do que esse mundo pode te oferecer. O diabo, olha para cá, ele vai colocar isso na sua mente. Igreja, para quê? Me envolver com esse negócio de servir no encontro? Não, eu tenho coisa mais importante na minha vida para fazer. Mandar pessoas para o encontro? Não, pastor, eu tenho coisa mais essencial na minha vida para me preocupar. Por quê? Ouviu a serpente. O que a serpente disse para Adão e Eva? É certo que vocês não vão morrer, não. E na verdade esse fruto é bom, porque quando vocês comerem, vocês vão ver como Deus vê. Vocês vão enxergar as coisas. E aí vocês vão poder ter agora o reino de vocês, como Deus tem o reino dele. Olha que proposta maravilhosa. E eles caíram no papo da serpente, sim ou não? Caíram. Olha para cá, querido. Estou encerrando já. Da mesma maneira o diabo vai usar pessoas ao seu redor para falar para você. Larga esse negócio de igreja. Para quê? A sua vida não avança. Não melhora nada, eu não vejo a sua vida progredir. Quando você ouvir isso, quem é que está falando? É o cão, ou no caso aqui a serpente. É o diabo. Por quê? O diabo, ele vai querer falar algo que vai despertar a nossa alma para enxergar o aqui e agora. E se esquecer daquilo que é eterno. Muitas pessoas, infelizmente, elas vão ficar com dúvida de Deus, como do tipo, eu oro, jejuo, pastor, mas Deus não me ouve. Quem é que disse isso para ela? A serpente. Porque Deus é seu pai, Ele está te ouvindo. Amém, querido? Deus me largou na chapada. Não, você continua sob os cuidados de Deus. Posso ouvir o amém? Interessante, irmãos, porque isso é uma realidade, A serpente sempre vai querer falar que Deus não se preocupa com você, que você está sozinho. Quando você pensar nisso, saiba, o barulho da serpente está tocando. Você está ouvindo? Por quê? O diabo, ele quer influenciar a sua vida nisso, fazendo você acreditar que Deus não se preocupa com você, fazendo você sempre pensar mais em si, no seu próprio reino, do que no reino de Deus. E saiba, querido, os planos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz ao seu respeito, pensamentos bons,
não pensamentos maus, para dar o fim que você deseja. Quando você é cheio do Espírito, acredite, você vai desejar aquilo que Deus deseja. Até as coisas desse mundo aqui, as bênçãos, você vai desejar o que Deus deseja para a sua vida. Porque Ele opera em nós o querer efetuar, amém, igreja? Isso é tão verdade aqui na língua da serpente, que certo momento, quando Jesus ia para a cruz, Ele fala ali para os seus discípulos: olha, chegou a minha hora, eu vou dar a minha vida. E aí então Pedro se levanta, porque Pedro também, o que pensava ele falava, né? Senhor, de jeito nenhum, enquanto eu estiver aqui, eu não permito isso. Que é isso, Senhor? Morrer? Não faz parte do plano. Realmente, o humano não fazia, mas era o plano de Deus. Sempre vão se levantar opositores contra os planos de Deus na sua vida. E Jesus fala algo delicado para Pedro: arreda-te, Satanás. Pastor, tem que falar assim também? Não sei, pode ser, mas vai chocar. Chocou Pedro, com certeza. Jesus falou: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Eu quero cogitar das coisas de Deus, e eu quero levar você a cogitar das coisas de Deus, porque um dia eu vou ser questionado: como que eu conduzia a igreja? O que eu falava para os irmãos no culto? E eu vou chegar tranquilo: pastor, Senhor, eu falei o que eu tinha que falar. A igreja está ciente, amém? Você não vai poder falar que o seu pastor não te contou não, viu? Você sabe a realidade, Deus tem um projeto para a sua vida. Então, não dê ouvido à serpente, porque a serpente sempre vai querer te levar para um lugar onde vai matar os projetos de Deus, vai roubar os planos de Deus para a sua vida e destruir você. Esse é o alvo do inimigo. Mas também podemos, algo que limita ou é um obstáculo para a nossa transformação, é sentar na cadeira de Moisés. É quando nós começamos a julgar as pessoas à nossa volta, o cônjuge, o pastor, o líder, os liderados. Porque quem é que julga? Julga aquele quem acha que é perfeito. Isso é um obstáculo também para aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida, porque Jesus, ele não veio julgar, mas ele veio para salvar. Diga: Jesus veio salvar. Então nós também estamos aqui para isso, para abençoar, para ajudar as pessoas, e por que não ser instrumento de Deus para a salvação também, amém? E por fim, irmãos, o ambiente essencial dessa preparação sua e minha, para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo, acontece aonde? Diga: na igreja. A semente divina que foi colocada em nós precisa de um ambiente adequado para florescer. E eu sei, irmãos, a igreja é fonte de crítica o tempo todo. O tempo todo. Você abre lá o seu Instagram, Facebook, algum momento vai aparecer alguém falando mal da igreja. Sim ou não? Vai aparecer. Cabe a você guardar o seu coração. Por quê? Porque esses que falam mal da igreja, primeiro, já se vêm de fora da igreja. Porque se está criticando é porque está fora. É ou não é verdade? Você já viu, né? O jogo de futebol, a torcida critica o tempo todo, não é? Por quê? Está do lado de fora, fica fácil criticar, fica fácil. Até esses dias eu vi um vídeo de um jogador falando para o torcedor: vem jogar, porque é fácil criticar quando está de fora, querido, é fácil criticar a igreja, mas acredite, Jesus estabeleceu a sua igreja, e é esse ambiente adequado para você crescer em Deus, conectado com seus irmãos de fé, está numa unção de verdadeira conexão. Não há como você crescer realmente, como pode crescer, afastado do corpo, afastado da igreja, distante da igreja. Não tem como, porque a própria igreja, segundo o apóstolo, conectada é o que vai efetuar o crescimento. Quanto mais estamos juntos, irmãos, mais nós crescemos em Deus. Não caminhe sozinho, não viva sozinho. Ah, pastor, eu oro de casa, e lá, vou contar para o senhor, lá tem o YouTube, e tem uns pastores pregando muito melhor que o senhor, e eu acredito, posso falar os nomes também deles, muito melhor,
Mas tem algo que não substitui a vida do corpo. Nada substitui isso. Pregadores, pastores, você pode ouvir na internet, não tem problema não, cuidado com o que você se alimenta, mas você pode ouvir, você é livre. Mas isso não é ser igreja. Você está consumindo algo, mas ser igreja é estar reunido. Ser igreja é isso que nós fizemos hoje, orar uns pelos outros. Ser igreja é servir uns aos outros, é ser instrumento de salvação, porque alguém que está afastado, né, não está envolvido, conectado, vivendo como um desigrejado, ele não presta contas a ninguém, né, da sua vida com Deus, faz o que quer, né, não tem comunhão com ninguém. E sabe, querido, a vida da igreja, eu estava falando para alguém essa semana isso, a vida da igreja é algo que protege você. Você sabia? Quando você faz parte de uma célula, você faz parte da igreja, vem a tentação do pecado, aí você pensa, vou ou não vou? Mas aí você lembra, não, eu estou na igreja, pô. Eu estou lá na célula com os irmãos, eu não posso fazer isso. Isso te livra de problema. Você sabia? Sim ou não? Você se envolve na igreja, estou servindo aqui, pastor, sou um líder. Irmão, isso é bênção na sua vida, isso guarda você. Isso guarda você. Eu sou um pastor, sou casado, eu tenho um testemunho a zelar. Isso é algo, para quem esse testemunho? Para os irmãos. Isso é algo que me protege. A igreja é proteção, querido. Quando você está conectado à vida da igreja, a vida está fluindo em você. A unção está fluindo em você. Por isso não se desconecte. A primeira coisa que alguém influenciado pela serpente vai fazer para se afastar da igreja é deixar de congregar. Não deixe de congregar. Pastor, mas não gostei de tal culto. Deixa eu falar a verdade para você. A sua opinião, a minha opinião, pouco importa para Deus. O que nós queremos é o propósito dele. E ele tem um plano para isso na nossa vida. Então eu preciso estar nesse ambiente que me protege, que me abençoa, porque é nesse ambiente que eu vou ser transformado. Posso ouvir o amém? Amém. É nesse ambiente, é nesse lugar que Deus vai burilar você. Você precisa ser burilado, eu preciso ser burilado, trabalhado por Deus, para um dia sermos encaixados na Nova Jerusalém, como uma pedra perfeita. Amém, querido? Que você possa terminar a sua carreira, como diz o apóstolo, né? Completei a carreira, guardei a fé e a coroa da justiça agora está preparada. Como é que eu faço isso então, pastor? Seja cheio do Espírito Santo. Esteja conectado na vida da igreja. Expulsa a serpente. É o fulano, meu colega de trabalho. Expulsa ele, sai de perto dele, ele está atrapalhando você. Mas também não julgue os outros. A cadeira de Moisés não é o seu lugar, nossa cadeira é a cadeira de Cristo. Um lugar onde nós perdoamos, amamos e servimos. Amém? Fique em pé no seu lugar, querido.